Há uns 10 anos atrás, quando eu tinha acabado de passar no curso de História, um amigo meu, Gustavo, da época do cursinho, me fez uma pergunta interessante. Cara, como é que você faz boas redações? Primeiro deixa eu explicar pra você quem é Gustavo. Gustavo era o cara das exatas. Acompanhei ele fazendo 2 provas de vestibular em 2 anos seguidos e ele fazia no mínimo 70% das provas de exatas, mas ele nunca conseguia passar no curso que ele queria, que era engenharia civil. E por quê? Porque ele tinha um sério problema para poder fazer a redação. Mas voltando para a pergunta dele, eu respondi: você tem que escrever, não existe fórmula mágica, você tem que continuamente escrever. Mas aí Gustavo me colocou a seguinte objeção: cara, mas eu não consigo escrever, eu tento escrever e não sai absolutamente nada. Aí eu passei algumas semanas pensando nisso, até que eu consegui pensar em algo para tentar ajudar o meu amigo. Daí eu sugeri que ele fizesse as seguintes coisas. Primeiro, passe a assistir o Roda Viva, passa na TVE toda segunda-feira e esse programa vai te preencher de conteúdo e vai te dar uma abertura para o mundo, para que você possa escrever sobre o que tem acontecido no mundo. Então o primeiro insight que eu dei pro brother foi: se preencha de conteúdo. A segunda coisa que eu falei para ele foi: escreva qualquer coisa. Qualquer coisa, não precisa ser um tema provável de vestibular, escreva. E aí, depois que eu dei essa sugestão, ele foi além. Ele criou uma conta no Blogspot, criou um blog, que era uma coisa só dele, ele não ficava falando para as pessoas, falou apenas para mim na época, e que ele passou a escrever, passou a alimentar esse blog com coisas deles, com coisas que ele escrevia. E o terceiro insight que eu passei para ele foi: escreva sobre o que você gosta. Não escreva sobre algo que você sabe, sei lá, vou escrever sobre a teoria da relatividade, que era dele, essa coisa de exatas. Não, escreva sobre aquilo que te dá prazer, aquilo que você vai conseguir escrever algo, porque te dá prazer, você gosta daquilo. Isso foi tão interessante para a vida dele que aquele blog que eu falei que ele criou acabou se tornando uma fanfiction de um anime chamado Bucky, que na época a gente assistia e tal. Teve poucos episódios e ele acabou escrevendo outros episódios que vinha na cabeça dele, que ele imaginava que poderia acontecer, porque era o que ele gostava. Então ele se deixou levar pela vontade de escrever, por algo que gosta, e criou uma fanfiction. Entre idas e vindas da vida, quando eu comecei a fazer meu curso, roubaram meu celular, fiquei um bom tempo sem celular, na época eu não tinha computador, então o contato com o Gustavo, ele paulatinamente passou a ser mais complicado e a gente ficou sem se ver durante muito tempo. E recentemente recebi a notícia, a gente voltou a ter contato, mas recebi a notícia de que ele estava trabalhando na transposição do Rio São Francisco como engenheiro civil. Mas qual é a moral da história? A aprovação de Gustavo, ela veio sobretudo por 3 fatores: disciplina, persistência e estratégia. Ele passou a escrever, ele saiu da situação de conforto, ele começou a executar uma habilidade, a criatividade ou a habilidade de fazer texto. E a habilidade de escrever um bom texto é que nem bíceps ou glúteo, você precisa malhar com disciplina. Você precisa ter também o outro fator, que é persistência. Você não pode começar a escrever, tá ali empolgado e depois para de escrever. Você tem que escrever sempre, porque senão vai tudo por água abaixo. Você tem que ter a noção de que você não vai começar a escrever e em uma semana você vai virar perobar de caminha. Tudo é um processo. E estratégia, né? Ou do inglês, stratégie, ou do francês, stratégie, ou do latim, stratégie. Ou seja, meu irmão, pelotão de elite tem que agir com estratégia. Vou aproveitar para falar que semana passada eu fiz um vídeo falando sobre uma estratégia que ajuda na aplicação dessas estratégias que eu estou falando hoje. É o lance das 5 pessoas mais próximas. O link ele tá aí embaixo na descrição, em algum lugar aqui pela postagem. E na postagem tá também o bônus desse vídeo, que é o vídeo de Murilo Gun falando sobre 7 dicas para melhorar a criatividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima semana. Valeu!